um podcast para mulheres, com conversas sinceras que nos interessam. Olá, sejam muito bem-vindas a esse novo episódio do Podliz, e a gente está aqui hoje com um convidado muito especial, o nosso querido Dr. Guido Boabai de Mai, médico psiquiatra e psicoterapeuta, né, Dr. Guido, que é muito importante esse detalhe. O Dr. Guido também é fundador e CEO da GNT, que a gente vai falar sobre isso, que é, assim, um conceito super inovador. Ele também é médico, professor convidado, né, da Faculdade de Medicina aqui da Unisul de Santa Catarina, e é membro do Corpo Clínico de Psiquiatria do Hospital Albert Einstein. Meu Deus, eu tô com um médico aqui que não é qualquer coisa, né? Uma grande coisa. E é uma alegria receber você aqui, doutor Guido. A alegria é toda minha, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. E eu sempre tenho muito interesse em participar de momentos como esse que nos permitem propagar a informação de qualidade para ajudar quem está nos ouvindo. Né? E de saúde mental, que é o que a gente vive e o que a gente gosta. Sim, essa é a ideia. Acho que posso estar equivocada, mas eu acho que é o primeiro médico psiquiatra que a gente chama aqui no Podliz. E, obviamente... É uma honra redobrada. Ah, imagina. E, seguramente, o fato de você ser um médico psiquiatra e psicoterapeuta, obviamente, me chama a atenção, né? Porque é uma área, eu acho que a gente tem um ponto aí de conexão, né? Que é justamente unir esse universo psi, né? Da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, com uma atenção muito especial para o paciente, né? Para os transtornos, para as doenças. E aí o convite é para que a gente fale um pouco de tudo, assim. Eu queria começar perguntando hoje, qual que é a maior demanda que aparece para você hoje no consultório? Transtorno de humor, especialmente depressão, e transtorno de ansiedade. Né? Tá. Então, transtorno, fobias, transtorno do pânico, sintomas de ansiedade elevada como parte do pacote de sintomas de um episódio depressivo, por exemplo. Sintomas de ansiedade elevada que não caracterizam um transtorno, mas são ocasionados por um conjunto de fatores, que inclui o momento de vida da pessoa, as características de personalidade dela lá. E aí não é muito diferente de um psicólogo, como eu também tenho a minha prática psicoterápica, né? Tem gente que me procura por causa disso. Então, eu tenho pacientes em tratamento que não estão medicados, tenho pacientes em tratamento que eu sou o médico e cuido da parte médica do tratamento, e esses pacientes fazem psicoterapia ou não com outro profissional, e tenho paciente que eu faço tratamento combinado. Então, a minha formação em psiquiatria dinâmica, que é uma escola de psiquiatria, que no Brasil tendo como maior expoente a psiquiatria gaúcha, a psiquiatria dinâmica, ela entende o paciente integrando os conceitos psicodinâmicos, principalmente de orientação analítica, com o aspecto biológico, orgânico. Então, aquele termo que resume bem que é biopsicossocial. Né? Então, inclusive, eu me apaixonei pela psiquiatria devido à paixão à primeira vista pela psicanálise. Então, que legal. Eu me lembro que isso não é exagero, tá, gente? Meu avô, querido, falecido, era um médico, ele é o homem inspiração da minha vida. Mas qual que era a especialização dele? Ele foi o primeiro tisiologista de Santa Catarina. Como? Tisiologista. Mas, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Tisiologista é um médico que cuidava dos tuberculosos. Era o especialista em tuberculose. Uau! Que lá na década de 40, 50, era a doença que mais matava. Era a doença mortal, assim, né? Nossa, que bizarro. E depois ele virou radiologista também. Então ele exerceu medicina durante décadas ali em Tubarão, que é a minha cidade natal. Então eu cresci com o desejo inconsciente, assim, desde pequenininho, eu sempre quis ser médico. Óbvio que era por causa dele, né? Eu só me dar conta disso depois, era uma coisa óbvia. Então eu tinha toda uma cama feita lá em Tubarão para voltar lá e ser médico e seguir o trabalho dele. Mas no segundo ano de medicina, na terceira fase, na minha primeira cadeira de psicologia médica, que era ministrada por um outro homem que foi muito importante na minha vida, o saudoso Dr. Pedro Largura, que era um psiquiatra também, que fazia psicoterapia, um psiquiatra que tinha essa ligação com a escola gaúcha. Sem exagero, assim, nos primeiros 15 minutos de aula, eu assim, nossa, é isso aí.
é isso que eu quero ser. Que E ali eu decidi incrível. ser psiquiatra. Aí depois fiquei amigo dele e aí comecei já a estudar para ser psiquiatra com psiquiatras que eram psicanalistas, que vinham de Porto Alegre fazer grupo de estudo aqui. Então eu fiz todo o meu curso de medicina já estudando teoria psicanalítica e psiquiatria, através dos grupos de estudo. E aí, naturalmente, eu fui fazer minha residência lá, minha especialização em Porto Alegre, que tem essa característica. Não, que é um berço da psicanálise muito forte, né? Muito, foi a primeira sociedade psicanalítica que a gente teve no Sim. Brasil, vinculada à IPA. Sim, Foi lá. Porque a porta de entrada da psicanálise na América do Sul, salvo engano, é Buenos Aires. Sim. E os Ainda médicos psiquiatras de lá faziam as suas formações lá. E aí, Que naturalmente, legal. foi uma sociedade lá. Então, e isso marcou, obviamente, toda a minha trajetória profissional. Né? Eu sempre fui um psicoterapeuta atuante, sou até hoje. Ainda que as mazelas do destino tenham me levado à área da farmacogenética, que é uma área essencialmente de psicofarmacologia. Sim. Então, hoje eu sou muito procurado também por conta das minhas habilidades, do fato de ter criado a Genitec, desenvolvido os testes farmacogenéticos aqui no Brasil e tal e tudo. Então, a Genitec já está fazendo aí 10, 11 anos de vida também, então é uma longa trajetória. Isso me levou depois a ser médico do corpo clínico do Albert Einstein. Então, eu acabo hoje exercendo muito, tanto a psiquiatria no sentido da psicofarmacologia, quanto a prática da psicoterapia, e é impossível, não é? Na minha visão, dissociar essas duas práticas. E aí eu conheci o termo medicina personalizada, que foi um termo cunhado nos Estados Unidos em 2011, justamente no advento do nascimento dos testes genéticos. Então, a medicina personalizada foi um termo cunhado lá que definia, digamos assim, uma prática médica que levava em conta as particularidades de um paciente, que incluíam a informação genética desse paciente, seja um teste preditivo, seja um teste diagnóstico, seja um teste farmacogenético, que ali a gente tem a informação a mais personalizada possível, que é o DNA do paciente, junto com suas particularidades, que daí a gente trouxe isso para a psiquiatria, que vão incluir os seus aspectos de funcionamento psicodinâmico, a fase do ciclo vital em que ele se encontra, a sua história familiar, a sua história pregressa, os seus exames complementares, os seus exames de neuroimagem, um teste farmacogenético, para que a partir daí a gente elabore uma estratégia de tratamento personalizado. Né? Então, é uma forma mais moderna, digamos assim, mas que sempre chega no mesmo caminho, que é integrar o entendimento do paciente e estruturar uma estratégia de tratamento personalizada para aquele paciente. Sim. Então, na psiquiatria, assim como na psicologia, existem várias escolas. Eu acho que existem, até onde eu sei, grande parte das residências e cursos de especialização em psiquiatria são essencialmente psicofarmacológicos, psiquiatria clínica. Sintoma, medicação. Sintoma, medicação. E nada contra, né? Nada contra isso. Aqui em Florianópolis a gente já tem uma formação em psiquiatria, uma residência em psiquiatria, que é derivada, que foi formada por alguns psiquiatras, inclusive algumas com formação psicanalítica lá em Porto Alegre. Então, não participo dessa residência, mas até onde eu sei é uma residência que tem uma formação mais psicodinâmica também. Em Porto Alegre, sim, não tenho conhecimento de outras em outros estados do Brasil. Então, me parece que a maioria das escolas de psiquiatria são mais escolas médicas mesmo. Né? Apesar de que a gente nota hoje, né? Quando eu já tenho 30 anos de especialidade, né? Bastante tempo. Uau. Então, e é interessante, né? Porque na época que eu estava lá na minha residência, na minha especialização, depressão era a quarta, quinta doença mais comum do mundo, mais prevalente, com maior incidência e tal. Eu acho que naquela época, década de 90, era de transtorno mental, eu acho que era top 1, né? Depressão. E aí já havia uma projeção que nas próximas décadas ia se tornar a primeira
provavelmente já deve ser a primeira hoje. Sim. Né? Talvez está disputando ali com doenças cardíacas o primeiro lugar. Sim. Mas certamente está acelerando, né? Então, hoje a gente tem... Então, o que mais mata, é isso? O que mais adoece, talvez? A doença mais comum, mais prevalente, mais incidente. Quer dizer, com o maior número de novos casos por ano e com o maior percentual em grupos populacionais, né? Então... Assustador isso, né? E isso foi... Já vinha essa curva ocorrendo progressivamente, de uma maneira consistente. Antes da pandemia e durante a pandemia e agora no pós-pandemia sofreu uma aceleração muito grande, né? Então, isso, antes de a gente falar e além dos transtornos de ansiedade também, né? Que vem na mesma proporção, né? Nessas 3 décadas, né, de experiência clínica que você tem, doutor Guido, qual seria, assim, o maior ponto de mudança, assim? Acho que 3 décadas é uma vida dentro da psiquiatria, né, dentro dessa área, assim. O que você aponta como algo, assim, que foi ou porque aumentou significativamente, ou porque não era assim, agora é? O que você aponta, tu te refere assim, à razão do aumento dos casos ou tu te refere às principais mudanças na prática psiquiátrica, dentro da especialidade, enfim? Por exemplo, né, a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, uma questão com relação à psiquiatria sempre foi a coisa do estigma, né? Psiquiatra é coisa de gente maluca, às vezes psicólogo também é coisa de gente maluca, tem muito preconceito. Acredito que há 3 décadas atrás isso era muito maior. Hoje a gente está mais consciente disso. Mas algumas coisas, por exemplo, me chamam a atenção, né? Se a gente for pegar o próprio DSM, que foi lançado, se eu não me engano, na década de 50, né? 53, por ali. Que hoje já está na 5ª edição, com texto revisado. Isso, né? Mas a gente tinha em torno de 100 transtornos mentais. Hoje a gente tem em torno de 300, né? Então, não passou um século, passaram aí 6, 7 décadas, desde que o DSM foi criado, e a gente tem o dobro de doenças catalogadas, classificadas. Isso é assim, por um lado, a gente pode pensar, que bom, a gente está aí abrindo um espectro e a gente está conseguindo olhar mais para as doenças, para os sintomas, mas por outro lado é um pouco assustador, eu acho, assim. Qual que é a tua visão disso? Bom, primeiro, né, o DSM organizou a casa, né? Então a gente tem que conhecer DSM, a gente tem que entender, a categorizar. Os grandes críticos do DSM são críticos por conta dessa categorização de doenças, e aí tem lá a indústria farmacêutica interfere, não interfere, digamos, fator humano, né? Então temos aí o DSM como parte, é uma ferramenta humana, que vai ter lá os seus pontos frágeis, que vai ter os seus pontos fortes, inegavelmente é uma ferramenta muito útil, e é claro que a maneira como o profissional... O psicólogo tem que conhecer o DSM. Claro. O psiquiatra tem que conhecer o DSM. Os clínicos gerais, os médicos de saúde, médicos de outras especialidades, não precisam conhecer o DSM. E eu, como psiquiatra, não conheço o DSM todo. Eu me preocupo com as doenças que eu cuido mais, que eu gosto mais. Mas é importante para todo profissional da saúde, obviamente, especialmente para a saúde mental, mas que tem o mínimo conhecimento necessário para poder diagnosticar um episódio depressivo, né? Para poder diagnosticar um transtorno de ansiedade, sem falar nos transtornos mais graves. É fundamental que o profissional esteja qualificado para poder encaminhar esse paciente. Depois a gente conversa um pouquinho e eu posso falar sobre várias experiências de casos que eu tenho nesse aspecto. Mas voltando ali, então o DSM é uma ferramenta que está em contínuo desenvolvimento, não é? E o aumento do número de transtornos é uma faca de 2 gumes, é uma moeda de 2 lados, né? Então, de novo, depende muito de como tu vai usar. E aí a gente entra no aspecto da medicina personalizada, ou do tratamento personalizado, da relação médico-paciente. Existe o DSM e eu tenho conhecimento que existe um outro manual de diagnóstico sendo desenvolvido, se eu não me engano, por uma instituição relacionada
se não, salvo engano, desculpa que se eu estou falando besteira para os entendidos, mas para um órgão relacionado ao Centro Nacional de Controle de Depressão nos Estados Unidos. Então, o importante aqui é que existe uma tentativa e um esforço contínuo para a gente poder entender, categorizar, diagnosticar e tratar os transtornos mentais. Esse é o mais importante de tudo. Agora, principais mudanças nessas últimas 3 décadas, que são as décadas que eu vivi. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Imagine um psiquiatra do início do século. Né? A psiquiatria começou a tomar forma ali no final do século XIX, né? 1870, os grandes psiquiatras franceses, alemães, Kraepelin, Pinel, Freud surgiu lá. Então ali a coisa começou a tomar forma. Sim. Freud trazendo a psiquiatria para um viés mais psicológico. Sim, com a descoberta do inconsciente, e né? a teoria psicanalítica, que é lindíssima. E, apesar de hoje muito mal entendida, muito mal praticada, muito massacrada, né, pelo menor número de evidências científicas, de estudos. Sim, né? A terapia cognitivo-comportamental, eu dei uma olhada ali antes na quantidade de estudos que a gente tem hoje de terapia cognitivo-comportamental publicados, é muito maior. Claro. E aí a gente vê hoje, né, até tem uns garotos, tem grandes influenciadores digitais na área de saúde mental, muito bons, muito aplicados, estudiosos, by the book, cientificamente orientados. Que ainda acreditam que a vida se explica no artigo científico, né? A gente precisa conhecer o mínimo de artigo científico necessário. Precisa ter prática clínica. Agora, essa que é a grande questão, né? Então, a gente precisa conhecer DSM, voltando ali para o ponto. Sim. A gente precisa conhecer o CID. Ninguém precisa ser fera naquilo, saber tudo decor. A gente precisa saber que tem, para ir lá quando tiver dúvida, consulta, ter mais claramente. Não perder de vista o sujeito, né? Aí que tá. É porque existem nuances de tratamento que a gente só vai perceber ali na nossa relação médico-paciente. É claro que a gente tem que praticar psicoterapia, psiquiatria, medicina com orientação científica. A gente tem que ter prática baseada em evidência. A gente tem que ter essa mentalidade. A gente tem que conhecer o mínimo de neurociências. Mas a gente tem que cuidar um pouquinho para não ficar... Primeiro, é impossível ler todos os artigos científicos. Segundo, só em farmacogenética, por exemplo, a gente tem entre 2.500 e 3.000 artigos científicos publicados a cada ano. Ali na Genentech a gente tem um time de sei lá quantas pessoas que só faz isso a vida inteira. Que faz curadoria, que fica lendo. A gente não consegue fazer isso. Claro que não. Mas é importante a gente ir buscar conteúdo, a gente se aperfeiçoar. A gente não pode acreditar em tudo que a gente escuta. A gente tem que saber separar o que é tratamento sério de tratamento oportunista, não é? A gente tem que entender, tem que ter uma visão crítica, não é? Para não comprar tudo que aparece por aí. Não só na psiquiatria. A gente vê hoje a medicina sendo praticada, vendendo saúde, entre aspas, por médicos visivelmente hormonizados, né? Quer dizer, vendendo emagrecimento e o cara lá bombado, ele tosse que caiu uma testosterona na mesa, quer dizer, então isso não dá para comprar, né, gente? Sim. Então a gente vive recebendo paciente no consultório com doente, porque tá tomando testosterona demais, jovens, tomando Venvance porque tá cansado, porque tem que melhorar a performance, sem ter diagnóstico TDAH. Então, esse tipo de discernimento o profissional tem que ter, não pode cair em modismo. E existem médicos sérios, existem fontes de conteúdo sérias também. Né? Então, isso a gente tem que ter. Mas, ao mesmo tempo, tem uma frase do Jung, que eu nem conheço bem, não é um cara que eu estudo, mas que é algo do tipo: temos que conhecer a teoria, temos que dominar a técnica, mas ao tocar uma alma humana, temos que ser outra alma humana. Isso é uma baita frase. Porque tem coisas que ali a gente vai sentir, e aí a gente entra para falar sobre os conceitos de transferência, de contra-transferência, vai provar cientificamente isso. Agora, quem está ali no dia a dia com o paciente, quem tem estrada, quem de fato é um bom clínico, não é? E conhece esses conceitos e exerce esses conceitos, sabe a diferença. Exato. Então, isso é um grande desafio, né? Transitar
entre a prática baseada em evidência e, ao mesmo tempo, se permitir estabelecer as estratégias que não vão ser... Tu não precisa inventar um novo tratamento, mas a maneira como eu converso com o paciente, ela vai ser diferente da que eu converso com outro paciente. A maneira que eu converso com a família de um paciente vai ser diferente da do outro. O que eu digo para um paciente em um determinado momento de tratamento, a forma com que eu falo, que eu dou uma notícia, que eu falo sobre um diagnóstico, que eu proponho uma estratégia de tratamento, vai fazer toda a diferença. Eu canso de receber paciente no meu consultório que que teve um ataque de pânico depois que foi num cardiologista e o cardiologista disse para ele que se ele continuasse fumando ele ia morrer daria 6 meses. Né? O paciente sai dali, tem um ataque de pânico na sala de espera do paciente. E o paciente... Mas, gente, quer dizer, é uma falta de tudo, entende? né? De bom senso, de sensibilidade. Então aumenta o número de transtornos. Vamos ter uma visão mais positiva e menos teoria da conspiração, porque aumenta a curiosidade, aumenta o interesse, é uma necessidade de categorizar para aumentar a eficiência de tratamento. Podem existir exageros, isso gera modismo. Aí a gente entra numa seara que vai caber ao profissional, e para isso ele tem que conhecer, né, utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Agora, existem ferramentas que são muito simples e muito úteis. Tem uma escala que avalia a presença ou não de sintomas depressivos e classifica de acordo com a gravidade, que chama PHQ-9. Patient Health Questionary, com 9 itens. Ela é baseada no DSM-4 ainda. Agora, é uma escalinha que ela é amplamente utilizada, ela é validada porque ela é utilizada em muitas pesquisas científicas, publicações e tal. 9 perguntinhas. E ali tem um score. É claro que tu não vai basear o teu diagnóstico só ali, mas se tu é psicólogo e está em dúvida, aplica a escala. Tu vai ter mais uma pista boa se tu precisa encaminhar aquele paciente para o psiquiatra ou não. Né? Então, psicólogos precisam entender de psiquiatria. Psiquiatras... Assim como precisa entender de farmaco também, né? Eu, por exemplo, acho um equívoco as faculdades de psicologia não terem disciplinas de farmaco. Né? Porque quanto ao farmaco, a farmacologia, a medicação, ela influencia totalmente no humor da pessoa, nos afetos, até no psiquismo da pessoa, né? Por quê? Porque, na verdade, os sintomas já estão influenciando antes. Uma pessoa que ela está com sintoma, né? Então, qual que é a fronteira? A partir de que momento um paciente precisa ser indicado para um psiquiatra, por exemplo, na pele do psicólogo? E na pele do psiquiatra, em que momento o paciente precisa ser encaminhado para uma psicoterapia? Esse é um grande desafio. Sim. Se chega um paciente com sintomas depressivos severos ou moderados, prostrado, apático, ou embotado afetivamente, negativista, puxa vida, tá saltando aos olhos e o psicólogo não vê, o psicólogo tá cometendo uma negligência, uma imperícia. Exato. Se chega para um psiquiatra, um paciente que tá com uma queixa de ansiedade, de cansaço, de esgotamento, e o psiquiatra não avalia direito, e na verdade aquele paciente está em burnout, por exemplo, e ele tem uma demanda psicológica ali que não está tratada, e o psiquiatra vai já dar um antidepressivo na primeira consulta, ele também está equivocado. Ele também está cometendo uma negligência. Então, quando os casos... E aí lembrando, né? Então eu vi outro dia uma moça que ela estava em psicoterapia já há bastante tempo, e ela chegou me procurando porque ela estava insatisfeita com outro psiquiatra dela, e ela tinha ouvido falar na farmacogenética e tal. E a menina estava visivelmente deprimida e preenchia muitos critérios para um diagnóstico médico de depressão. E aí e aí ela começou o tratamento comigo, e depois ela voltou na outra consulta e ela disse que tinha contado para a psicóloga dela que ela tinha começado o tratamento então, e a psicóloga dela concordou e gostou muito. Mas a menina estava com essa psicóloga há mais de 2 anos. E a psicóloga não indicou o tratamento antes. Então, pelo menos, ela não votou contra o tratamento, a psicóloga. Bacana, ponto para ela. Sim. Mas, por outro lado, 2 anos. Como que essa psicóloga estava cuidando dessa moça que estava caindo de uma dor e de depressão e ela não mandou para o psiquiatra antes, não é? Ao mesmo tempo, eu vivi outro caso
aonde eu tenho uma paciente que ela vinha compensada dos seus sintomas de depressão e de ansiedade, foi lá, testado farmacogeneticamente, estava em remissão. Remissão, gente, para quem não sabe, é o termo médico que a gente dá para quando um paciente tem uma melhora total dos sintomas, né, que deve ser o objetivo de qualquer tratamento. Essa paciente estava em psicoterapia, com uma psicóloga do meu time. E aí a paciente marca uma consulta, ela tinha uma consulta lá para 3 meses para frente, ela pede para adiantar a consulta. Aí ela veio na consulta, uma consulta remota, uma paciente de fora, e eu perguntei por que ela tinha adiantado a consulta, e não, olha só, eu estava em psicoterapia lá com a minha psicóloga, e ela começou a perceber que meu discurso começou a ficar negativista. Eu comecei a ficar meio pessimista, comecei a ficar mais ansiosa, mais vulnerável, e ela, opa, eu acho que isso aqui é sintoma. Vai lá e converse com o Dr. Guido, porque eu acho que tu tá fazendo uma recaída. A gente analisou, ela estava submetida a um estresse muito forte no trabalho, impactou o equilíbrio neuroquímico cerebral, e ela começou a fazer sintoma. E a psicóloga viu. Ela percebeu isso na psicoterapia. Ela conhecia bem a paciente. Então, olha só que nuance legal. Por quê? Tratar um paciente em psicoterapia que está com sintomas de depressão, sintomas médicos. Ó, entristecimento, humor triste, pessimismo, negativismo, apatia, perda de interesse, ansiedade elevada, medo excessivo, irritabilidade, sensação de vazio existencial ou de perda de sentido pela vida, falta de energia, sensação de cansaço, de pilha fraca, principalmente de manhã, diminuição de libido, alteração de apetite, principalmente para menos, mas pode ser para mais, piora da qualidade do sono, para insônia, às vezes para hipersonia, pensamento sobre morte, às vezes vontade de se matar. Não precisa ter todos esses sintomas, mas pelo menos humor triste ou perda de interesse, aí voltamos lá para o DSM, por isso que é legal já saber um pouquinho dele, o mínimo necessário, sim. Por mais de 2 semanas. E a pessoa está diferente do normal dela. E ela percebe isso. Outras pessoas que conhecem percebem. E ela está sofrendo e está atrapalhando a vida dela em alguma área principal. O que isso indica? Que provavelmente ela está com um desequilíbrio químico cerebral. É que nem eu com a minha asma aqui, ó. Eu tô rouco, tô com o peito meio pesadinho, tô inflamado, eu tenho uma alteração inflamatória no meu pulmão e toda a minha via aérea superior. Tô lavando aqui meu nariz com soro, taraná, mas chega uma hora aqui que eu vou ficar com infecção, vai ter uma sinusite, vou ser obrigado a tomar antibiótico. Não adianta só manter uma vida saudável que a infecção vai vencer. Fazer psicoterapia com uma pessoa que está com sintoma é igual fazer personal trainer e treino de condicionamento físico com uma pessoa que está com asma. Ela não vai render, e ela vai se desgastar, e ela vai piorar cada vez mais. E aí a gente entra para... Nossa, isso é tão sério, né, Guido? Pesquisa científica. Existem estudos, centenas, talvez milhares, que comprovam várias coisas. Que antidepressivo funciona, que paciente deprimido não tratado vai ter uma vida mais curta, vai ter mais doenças de todos os tipos em formas de apresentação mais graves, vai trabalhar pior e começar a perder produtividade e grana, vai ter piores relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares também. Também tem um montão de estudo que demonstra que só dar remédio tem menos resultado do que dar remédio e fazer psicoterapia junto. Que tipo de psicoterapia? Não adianta tentar analisar um paciente que está deprimido, tem demandas, de novo, isso é individual. Claro. Psicoterapia dirigida a insight, salvo exceções, é treinamento de alto nível. Tática, técnica, alto nível de condicionamento físico. Muitos pacientes naquele momento de sintoma vão precisar do quê? Reforço positivo, apoio, técnicas cognitivo-comportamentais, psicoeducação, psicólogo integrado com um psiquiatra. O paciente melhora, vão saindo os sintomas, o paciente volta para o padrão psicodinâmico dele, ali a psicoterapia dirigida a um site toma volume de novo.
Sim. Aí é que está a questão. Então, é importante que o psicólogo e o psiquiatra conheçam essas nuances. Tem um monte de estudo que demonstra que juntar psicoterapia com fármaco, com boa rotina de sono, Sim, de alimentação, de atividade física, de equilíbrio entre exposição ao estresse e atividade de lazer, equilíbrio. É claro que o pacote completo está mais do que claro. Sim. Então tem um monte de estudo. Para quem que gosta de ler artigo científico, vai passar uma vida e não vai dar conta. E aí é que está o dilema. Então, para o profissional também equilibrar o quanto ele vai ter essa orientação teórica e científica, que é indispensável, repito, e ao mesmo tempo ele vai desenvolver as suas habilidades clínicas. E aí, nesse mundo que a gente vive hoje, que é um mundo um mundo no qual o volume de informação ao qual nós estamos sendo submetidos, ele é maior do que nunca e cresce numa velocidade maior do que nunca e muito maior do que o nosso cérebro consegue dar conta. Esse é um grande desafio, porque aí, voltando lá para aquela pergunta inicial, o que mudou tanto na psiquiatria? Então, aumentou muito o repertório psicofarmacológico, o que é bom, porque excelente. Volta lá para um psiquiatra da década de 50, Meu o cara Deus. tava ferrado. Os primeiros antidepressivos surgiram lá, o cara da década de 30, então, não tinha o que fazer, o médico. Sim, e eram medicações muito agressivas, né? Eu diria não agressivas, mas desconfortáveis. Né? Os primeiros antidepressivos que surgiram, eles eram desconfortáveis, mas eles eram eficientes, que foram os antidepressivos tricíclicos. Exato. Né? Hoje, eles têm níveis de eficácia similares aos antidepressivos modernos, mas hoje os antidepressivos modernos eles são utilizados com maior segurança, menor número de contraindicações, muito menos corrente de efeitos colaterais, e a gente tem hoje outros avanços, novas tecnologias, exames de neuroimagem, a integração das neurociências, né, a partir do advento da neuroimagem, que começou a conectar a partir da década de 80 e talvez um pouco antes, as áreas cerebrais, os eventos cerebrais envolvidos no transtorno, na ocorrência de transtornos, nas nossas reações, na transformação psicoterápica, né? A gente sabe que psicoterapias mudam o padrão cerebral, o entendimento e desenvolvimento do cérebro. Então, isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, a neurociência foi uma grande aquisição, eu diria assim, da psiquiatria. Eu diria que a integração, e isso está acontecendo, apesar de a gente ter determinadas escolas de psicanálise, de psicologia, que ainda vem o psiquiatra ou o fármaco de uma maneira muito equivocada, não é? Um entendimento estigmatizado. Mas muita gente começa a conversar. Muitos psiquiatras entendem a psicoterapia como necessária, muitos psicólogos. Então, eu acho que a gente tem tudo ao mesmo tempo. E aí cabe muito ao paciente escolher o seu profissional. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Né? Dar então, informação, né? Informação. Sim. E o quanto é da nossa responsabilidade Exato. também, de quem está precisando de ajuda, né? Saber como e com quem buscar ajuda. Exato. Né? É fundamental. Eu acho que ainda existe muito preconceito, não sei se, imagino que na tua clínica, acho que existe muito preconceito com relação à medicação, né? Eu percebo às vezes na própria clínica, né, na psicoterapia, quando chega um momento que eu preciso encaminhar para um acompanhamento psiquiátrico, o paciente, e a primeira coisa que o paciente diz é: não, eu não quero tomar tarja preta. Não, eu acho que tarja preta para mim é fim de carreira, sabe? É como se fosse algo assim, de uma outra ordem, assim. Não, eu não tô do lado de lá da linha, eu tô do lado de cá. E eu falo, meu Deus do céu, sabe? Você não tem ideia o quanto uma medicação apropriada e bem utilizada pode te funcionalizar, né? Pode te trazer para um novo lugar na tua vida, nas tuas relações. Te devolver para o lugar que tu sempre teve. Meu aí Deus é que tá. Do céu, é porque daí, ainda ali na pergunta de que mudou muito, aí a gente tem
tecnologias inovadoras como a farmacogenética, por exemplo. Isso, muito Né? bom, Que, muito que bom. vai, que vai ajudar O que o faz a paciente. farmacogenética? Ela analisa o DNA de um paciente naqueles genes e variantes que hoje, sabidamente, a partir de estudos científicos, pode interferir em comportamento de remédio. Pode alterar a Por dose do exemplo, remédio. Normalmente, um remédio ele pode dar problema de duas maneiras. Ele pode não funcionar ou ele pode dar efeito colateral. funcionar demais. Daí não vai funcionar demais, vai funcionar mal. Ah, tá. Né? Aí não tem Então vamos lá. O remédio, eficácia tem a ver com resposta. Tá. Efeito colateral tem a ver com toxicidade. Tá, ótimo. Eficácia tem a ver com dose também. Toxicidade pode ter a ver com dose. Então veja, e é bem ali que os genes podem impactar remédios. Os genes podem impactar remédio de 3 maneiras: na sua dose, na sua toxicidade e na sua resposta. Ou seja, no seu metabolismo, toxicidade e resposta. Tá. Então, um remédio, vamos pegar um exemplo bem comum de um antidepressivo muito usado, que é o escitalopram. Sim. Escitalopram é um dos antidepressivos mais utilizados hoje, junto com a sertralina, a fluoxetina, a venlafaxina. O escitalopram é de uma família de medicamentos chamada inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Eles vão lá, quando a gente tem um quadro depressivo, a gente tem alteração de produção de serotonina em várias regiões cerebrais. Controvérsias à parte. Tá. Controvérsias à parte, perdão, mas vamos resumir assim dessa forma. Tá. Né? Então, baixa serotonina em muitas regiões cerebrais, apatia, desinteresse, falta de desejo. Baixa noradrenalina. Então, nós temos ali uma desregulação química que gera sintoma. E aí, voltando um pouquinho atrás, para um paciente entender que ele precisa tomar remédio, ele primeiro precisa entender que ele está com sintoma. E esse sintoma tem relação com uma alteração orgânica, química, neuroquímica, que vai gerar maior inflamação cerebral, diminui o processo de faxina metabólica que ocorre no cérebro. Então o cérebro está inflamado, ele não consegue eliminar os metabólitos, quer dizer, o gás carbônico ali que ele produz quando o motor funciona durante o dia. A neurogênese diminui, que é a formação de novas sinapses neuronais, novos neurônios. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro encontrar novas vias, novos caminhos de aprendizado, novas vias de aprendizado. As conexões cerebrais estão diminuídas, assim como um pulmão asmático vai respirar de uma maneira mais ineficiente. Então, o primeiro passo, e aí que vem o papel do psicólogo, porque normalmente o psiquiatra sabe disso, é entender. O psiquiatra tem que entender isso. Claro. O psicólogo tem que entender isso para poder explicar para o paciente. A gente está tentando fazer terapia aqui, a gente está tentando aprender a jogar futebol em alto nível, mas tu está com asma. Tu não vai jogar futebol em alto nível, tu vai começar a piorar. Então, a gente precisa de um remédio, não é para ser diferente do que tu é para tu voltar a ser quem tu sempre foi. Esse é um grande mito. E aí as pessoas têm medo de remédio, em geral, não tem erro. Eu não quero ficar viciado e nem quero ficar dopado. E nem quero depender do remédio e ser outra pessoa que eu não sou. Então, é bem simples, é muito fácil de entender. Primeiro, a maioria dos medicamentos não causa dependência. Alguns podem causar, entre eles, os famosos benzodiazepínicos, que são faixa preta, porque é uma classificação que tem ali, porque é um remédio que, se for mal usado, pode ser perigoso. Claro. Mas o benzodiazepínico bem usado, ele é de uma utilidade muito grande. Ele ajuda muito, e é claro que cabe ao psiquiatra saber quais são os pacientes que podem ou não tomar benzodiazepínico. A gente não vai dar benzodiazepínico para uma pessoa que tem histórico ou um diagnóstico de dependência de substância, de abuso de álcool ou dependência de álcool, que tem comportamento autodestrutivo, que tem transtorno de personalidade, que tem impulsividade, que tem compulsão.
tem risco de suicídio. Existem critérios muito bem definidos, né? Então, antidepressivos têm as suas características. Remédio pode dopar, que é o termo que a turma usa aí para um possível efeito colateral que chama-se sedação. Medicamentos podem causar sedação? Podem, dependendo da dose, dependendo se o cara cai lá naquela chance de efeito colateral, mas isso tudo é ajustável, é manejável, é parte do tratamento. No final do dia, um bom medicamento ajuda o cérebro a se restabelecer para o seu nível de funcionamento normal. É isso que é importante que os profissionais entendam para que a gente possa transmitir isso para o paciente. Sim. Eu sempre uso a metáfora da seguinte maneira, assim, eu sempre falo, imagina que você quebrou uma perna, né? Quando você quebra uma perna e ela fica impossibilitada de você funcionar, né, de andar com as duas pernas, você vai ter que usar uma muleta ali. E a muleta, ela vai ser super necessária para que você possa se locomover durante um tempo, até que essa perna, depois que você tira o gesso, o pino, você vai fazer uma fisioterapia, ela volte a se fortalecer, até que você consiga se livrar da muleta e voltar a andar com as suas próprias pernas. A medicação é, nesse sentido, uma muleta que te permite andar, que te permite continuar fazendo as suas atividades, estar ali operando, né, nas suas funções, até que com uma psicoterapia, né, uma terapia, ou enfim, que você volte a andar com as suas próprias pernas. Mas ela é fundamental, né? Ela pode ser assim, nossa. Esses dias eu estava com um paciente, mas totalmente disfuncional, assim, sabe? Totalmente em todas as suas relações, assim, mas numa resistência à medicação, assim, numa resistência a um acompanhamento psiquiátrico, sabe? Numa coisa assim de dizer não, tipo, eu não preciso disso, ou quase como se fosse algo humilhante eu ter que usar uma medicação. É tão triste, né? Ainda eu considero isso assim uma falta de conhecimento, quase que uma ignorância mesmo, sabe? E cabe a nós, profissionais da saúde, orientar. Conscientizar, orientar, né? Como é que se faz isso, né? Com um paciente assim? Voltando ali para o diagnóstico, para os sintomas. Ó, tá vendo, senhor paciente? O senhor tá chorando por qualquer coisa. O senhor tá mais pessimista, tá mais irritado, tá apático. Tu tá me contando que tu não gosta mais de sair de casa, que tu não tem mais prazer em fazer as coisas que tu gosta. Isso aqui, ó, tá vendo? Ó, é sintoma de um episódio depressivo. Meu Deus, eu tenho depressão, não posso ter depressão. Mas calma um pouquinho, vamos entender o que é depressão. Depressão? Mas eu não quero me matar, eu não tô no fundo de uma cama, eu tô comendo, eu não posso ter depressão. Existem 3 tipos de depressão quanto à sua intensidade. A levinha, a moderada e a severa. Graças a Deus, a maioria das pessoas tem depressão leve e moderada. Sim. E convive com ela. Eu não preciso ter uma febre de 41 graus para estar com febre. Sim. Eu não preciso ter uma asma grave para estar asmático. Então, veja, ó, vamos ver aquela escalinha lá, vamos aplicar aqui, ó. Então, ó, veja, ó, desinteresse, apatia, isso aqui é sintoma. E quando a gente tem esse sintoma, e tu tá vendo, eu te conheço, tu tá diferente do teu jeito. Quem te conhece também tá. Então, aqui a gente tem uma condição médica. E é por isso que tomar remédio é importante, para te ajudar a restabelecer, junto com a nossa psicoterapia, junto com uma boa rotina de sono, junto com hábitos saudáveis, o teu estado de saúde normal. E é essa a conversa. Às vezes demora muito tempo, mas se o psicólogo tem essa orientação e esse raciocínio estruturado, e se tu explica para o paciente por que tu achas que ele precisa ir para o psiquiatra, porque tu tá enxergando, ó, esses sintomas. Quer ver? Ó, vou dar uma lidinha aqui, ó, vamos puxar aqui o DSM. Vou dar uma lidinha sobre o que é isso. É ali que a gente desfaz essa resistência. Porque a resistência, ela acontece por desconhecimento, por estigma. Estigma, principalmente. Por medo. E aí tem uma questão de significado. É muito comum as pessoas acharem
que se elas precisam tomar remédio é porque elas estão fracassando como pessoa. Elas não estão sendo capazes de dar conta da vida pelos seus próprios meios. Isso é um fracasso. E é um entendimento muito equivocado. Porque ficar doente não é uma escolha. Sim, qual é a tua responsabilidade de ter asma? Ou qual é a minha responsabilidade de Veja, desenvolver, sei lá, eu não fumo, Exato. eu tenho uma vida saudável, eu pratico atividade física 5, 6 vezes por semana, eu como direitinho, tenho uma gestão de estresse, apesar de já ter entrado em burnout várias vezes, mas faço uma gestão de estresse, mas eu tenho a doença. Se eu tivesse hábitos ruins, provavelmente a minha doença seria bem mais grave. Uma pessoa que tem lá uma predisposição a desenvolver depressão, pessoal, é simples assim. A probabilidade de ter disfunção de serotonina, vamos resumir dessa forma, é maior porque tem uma predisposição genética, igual um cara que tem mais chance de ter asma, de ter pressão alta, de ter diabetes. Sim, sim. Se tu tem uma vida autodestrutiva, paciente, aí eu vou te dizer que tu tá jogando contra o patrimônio. Sim. A responsabilidade também é tua. Mas a gente pode nascer, né? Mas Às tu tem vezes ali uma predisposição genética. Sim. E a culpa não é tua. Exato. Então, tu vai viver com asma a vida inteira? Ou tu vai entender isso, procurar um bom médico que possa te medicar adequadamente? E aí, de novo, gente, ó, é um mito achar que todo mundo tem que tomar remédio e vai ter que conviver com efeito colateral. Isso não é verdade. Hoje a gente tem aí, salvo os azarados da vida, que sempre tem, mas é exceção, mas a gente tem hoje um repertório de remédios, de farmacogenética. É muito difícil a gente não encontrar a combinação de medicamentos adequada para um paciente. Só que tem que ter persistência, esse é um processo que demora semanas, demora meses. Às vezes acerta de primeira e às vezes demora algum tempo, né? Até ajustar isso. O método de tentativa e erro, que é o que a gente tinha antes da farmacogenética, é mais ou menos 50% de chance de errar e de acertar um medicamento na primeira tentativa. Só que 50%. A farmacogenética melhora bastante esses indicadores. Né? Então, tem estudos robustos que comprovam que guiar tratamento com teste farmacogenético aumenta a taxa de resposta em 30% nas primeiras 8 semanas, e a taxa de remissão aumenta em 50%. E na 24ª semana, a taxa de remissão dobra. Quer dizer que todo mundo melhorou? Não. Mas se tu comparar, a gente agora deve estar sendo publicado ainda até o final desse mês. Um primeiro estudo de farmacoeconomia sobre farmacogenética entre nós, ali do Einstein, nós da GNTech e o time do Einstein de pesquisador, da Eretz-Bill. E ali a gente tem dados incríveis, né, que demonstram que grupos de pacientes guiados por teste farmacogenético em comparação de grupos não guiados no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, vão apresentando muita diferença sobre o número de pacientes que vai entrar em remissão e o que não vai entrar em remissão, ou seja, que vai continuar tendo depressão e sintomas depressivos que não necessariamente serão graves, mas que vai atrapalhar a vida do paciente, fazer ele tomar mais remédio equivocado, ter mais doenças de outras áreas, fazer mais consulta médica, diminuir produtividade, vai custar mais caro para o plano de saúde, muito mais caro para ele e para a família dele. Então, aqui a gente tem informação robusta que tratar com farmacogenética é mais eficiente, dá menos efeito colateral. E aqui a gente tem que perder um mito. Salvo exceções raras, em se tratando de antidepressivo, não existem efeitos colaterais graves, salvo exceções. Ele está falando de desconfortos, que em sua grande maioria são ajustáveis e cessam com o tempo ou a gente escolhe outro remédio. Mas a grande maioria dos pacientes que tomam antidepressivo não tem efeito colateral, gente. É só olhar na bula. Olha lá, tem efeitos muito comuns, mais do que 10%. Comuns, entre 1% e 10%. Raros, entre 0,1% e 1%. E muito raros, entre 0,01% e 0,1%. Então tá vendo que aqui a gente tem uma população de
Alguns efeitos colaterais podem acontecer em 30% dos pacientes, 20, 30, 40, sei lá. Mas a maioria não tem. Então esse aqui é um outro mito. Quem toma antidepressivo vai ter que se lascar tendo efeito colateral pro resto da vida. Não, só está tomando o antidepressivo errado. Tá, então o teste farmacogenético, ele vai ajudar na escolha da medicação mais apropriada para aquele paciente, para aquele tratamento. Com mais chance de dar certo, com menos chance de dar efeito colateral. Uau, aí voltando, por exemplo, do estalopram. O estalopram é um medicamento que tem um protocolo de uso. Sim. Então, todo remédio tem um protocolo de uso, que é legal que o psiquiatra saiba. Claro. Quer dizer, perdão, é legal que o psicólogo saiba, mas o psiquiatra é obrigado a saber. E o bom psiquiatra sabe. Então, o estalopram, tu vai poder usar ali de 10 a 20 miligramas, 10 a 30 miligramas, vai. Isso tá no manual de psicofarmacologia, tá? A gente sabe que vai começar a funcionar ali a partir da segunda, terceira semana, entre a terceira e a sexta, e a partir dali tu começa a fazer ajuste de dose, com toda uma frequência de acompanhamento e tal. O que acontece? O estalopram, ele é metabolizado por uma enzima do fígado, que chama CYP2C19. Essa enzima ela faz parte de um complexo de enzimas que metaboliza quase todos os remédios que a gente pode tomar na vida, que chama citocromo P450. Agora, essa enzima ela é codificada por um gene. Ela é desenhada por um gene, que chama CYP2C19. Por convenção, o nome do gene é igual ao nome da enzima. O que acontece? Uma pessoa pode ter alteração nesse gene, uma mutação, que fabrica uma enzima menos eficiente do que o normal. Que a gente chama aquele paciente de metabolizador pobre. Entendi. Então, o médico lá dá 10 miligramas de estalopram pro coitado do paciente, sem saber que ele é um metabolizador pobre. E aí, o remédio vai lá, passa pelo fígado, onde estão a maioria dessas enzimas. Essa enzima está metabolizando bem menos esse estalopram e vai uma dose de 3 a 6 vezes mais estalopram para o sangue desse paciente. Ou seja, é como ele estivesse tomando entre 30 e 60 miligramas na primeira vez na vida. Uau. O que não tem nenhum perigo, Sim. mas provavelmente esse paciente vai ter um monte de efeito colateral desconfortável. Aí ele vai ficar bravo com o médico e vai dizer, nunca mais tomo remédio na minha vida inteira. Sim. Já deu problema. Tem mutação que faz o contrário. Fabrica uma enzima muito mais eficiente. E aquele paciente é o que a gente chama de metabolizador ultra rápido. Então, ele toma 10 miligramas, passa lá, ela é metabolizada em taxas maiores, e ao invés de ir 10 miligramas para o sangue, vão 5, 6. Também não vai fazer efeito. O médico vai ajustar ali até 20, 30, que vai valer 40% menos. Putz, esse remédio não funciona, vamos trocar. Não. Se ele tem a informação farmacogenética, ele aumenta a dose além do protocolo. Sim. E aí, por isso que chama medicina personalizada, medicina de precisão. Porque daí tu vai fazendo ajuste de dose de acordo com a farmacogenética isso é fantástico, daquele paciente. É. Então isso gera mais chance de acerto em termos de resposta, de remissão e menos efeito colateral. E para quem gosta de estudo científico, tem estudos maravilhosos, robustos, publicados em... incrível, incrível. Essa parte da psiquiatria tá, assim, se desenvolvendo. E quem quer fazer um exame psicofarmacológico hoje, como que tem que fazer? Então, eu sou paciente psiquiátrico, eu tomo... Tô tomando um remédio e tá me dando isso, ó. Seja ele um... E aí a farmacogenética, ela pega praticamente todas as classes de medicamentos para sistema nervoso central. Tá. Antidepressivos, ansiolíticos, indutores de sono, estabilizadores de humor, anticonvulsivantes, Uau. analgésicos, calmantes, os ansiolíticos, antipsicóticos. Nossa. Ela vai pegar os psicoestimulantes, que são os medicamentos para transtorno de déficit de atenção. Os medicamentos neurológicos. Então, incrível. Acho que no nosso teste lá são 200 e poucos, 100 e tantos remédios para sistema nervoso central. 130 e poucos. Ele foi atualizado agora, não me lembro do número de cabeça. Tá. E hoje a GNTech faz esse exame. Como é que faz daí? Entra lá no site da GNTech. Tá. Ou entra no site da GNTech ou liga para lá. Tá. Recebe um kit em casa
Sim. de autocoleta, que é saliva. esfregar células bucais. Cotonete, né? Tipo um cotonete que a gente chama de swab. Sim. O paciente só esfrega assim, depois põe num envelope que já vem pré-postado com o endereço do nosso laboratório aqui em Florianópolis. Sim. E até em 21 dias, depois que o DNA chega aqui, o paciente recebe um laudo dizendo lá como cada remédio tende a se comportar. Sim. Quais que vão se comportar de acordo com a bula e quais que vão ter comportamentos diferentes, com mais chance de efeito colateral ou menos. Isso já está na rede de plano de saúde? Os planos de saúde não são obrigados a pagar teste farmacogenético, porque não está no rol do INS. Tá. Mas cada vez mais planos de saúde têm pago. Uau! Então a gente vive um momento muito interessante, porque quando a gente trouxe a farmacogenética para cá, nós éramos alienígenas, né? Sim. Então, indo para essa questão do baseado em evidência, da medicina baseada em evidência, eu senti isso muito na pele, porque quando a gente fundou a Genitec, foi antes do primeiro estudo ser publicado ainda. Uau! E aí a gente tem um paradoxo aqui, que o pessoal que é by the book precisa entender. Aquele pessoal que gosta de ler artigo e só faz isso, ou os caras que são acadêmicos, né? Qual que é o paradoxo? Como que a gente vai comprovar cientificamente uma determinada tecnologia se a gente ainda não teve tempo de publicar os estudos? Isso demora anos, décadas às vezes. E é claro, bom senso, né, gente? Picaretagem, a gente sente o cheiro. Coisa séria, quem tem um pouquinho de curiosidade também sente. Então, não havia... E aquela época era uma época que, lá nos Estados Unidos, a farmacogenética estava nascendo também, né? Então a gente andou muito por lá naquela época. A gente começou com parceria com empresas americanas. E a gente começou a desenvolver o nosso teste a partir de 2014 e entregamos a primeira versão em 2017. Então, no início não tinha evidência científica. As evidências científicas, elas começaram... Tinha evidência científica de artigo mostrando que gene impactava remédio. Mas não que teste farmacogenético fazia o tratamento ser mais eficiente. Compreende? Claro. Que é diferente. Uma coisa... E ainda de um acompanhamento, né? De tempo para publicar. E esses estudos começaram a surgir em 2013. É recente, né? De 2013 para cá, a gente tem dezenas de estudos, né? Uau. Então, veja, aí qual que é o fio aqui? Me ajuda, a gente estava conversando sobre como fazer o teste. Isso, como fazer o teste. Então, faz o teste e depois tem que levar esse teste para o médico ver. Para o psiquiatra. Porque para o psiquiatra... Mas todo psiquiatra está habilitado a fazer essa leitura? Você acha? Não. Nem todo, mas só se não quiser estar. Tá. Porque a gente tem hoje uns 11 mil psiquiatras no Brasil, mais ou menos. Vai ficar 15 não mil. Não é muito, né? Não é tanto, né? Mas nos próximos 5 anos ou 4 vão ser 15 mil. Está aumentando muito. Aproximadamente 4 mil psiquiatras já prescreveram pelo menos uma vez um teste Genitec. E a gente tem quase 1.000 que prescrevem recorrentemente. E esse número vem aumentando muito. A gente sabe que esse é um grande desafio, treinar um médico para usar o exame. E a gente tem ali na Genitec um departamento médico que oferece um curso muito rápido e objetivo de farmacogenética para ensinar o médico a usar. Que legal. A gente tem um departamento lá que conversa com o médico, ajuda a interpretar o exame e o paciente também. Então, se o teu médico não sabe, mas se ele for um cara que tem curiosidade e desejo de aprender e não está com preconceito, ele vai entender que é baseado em evidência. Hoje a gente pode dizer isso com a boca cheia, assim, com muita segurança, e é fácil de usar. Né? Muito então legal. é só ligar para a Genitec, fazer ou entrar no site e depois ir para o médico, e o médico que vai usar, porque é para o médico pilotar, né? É para mexer em remédio, para manter remédio. Lógico. Isso é importante saber. Sim, são informações que o médico vai precisar ler, né? É para o médico usar, não é paciente. Eu tenho muita curiosidade sobre uma coisa. Tem algum transtorno que você considera assim o mais complexo de você dar diagnóstico? O que eu acho mais difícil, até hoje, eu te falei, né, que eu já devo ter feito mais de 110 mil consultas na vida. Cara, é um monte. Então, por isso essa pergunta. Eu divido o meu tempo como nas minhas atividades ali de empresário, de empreendedor,
e quem está no balcão aqui tocando uma empresa, mas também desenvolvendo tecnologia, que é biotecnologia, e como médico, eu atuo muito ainda como médico, né? Aham. E até hoje, assim, ó, o mais difícil para mim são os casos leves que estão na fronteira, então, né? Entendi. Então, assim, quando chega um paciente com sintomas depressivos evidentes, cara, em 15 segundos tu vê que aquele paciente está deprimido, vamos exagerar um Tá. pouquinho. Quando chega um paciente com um transtorno de ansiedade generalizada severo, em estado de mania, né? Um paciente psicótico, que não é uma população com a qual eu Sim. trabalho muito, isso é fácil de fazer diagnóstico. Sim. O que é difícil? São os pacientes que estão ali no limite entre ter que ser medicados ou não. Então isso acontece muito em pacientes que Que têm... é uma grande responsabilidade, né, Guido? E aí, como é que se faz, gente? Se avalia bem. E aí, não se avalia às vezes numa consulta. Então, eu vou te falar aqui, vamos lembrar de cabeça, eu acho que eu tenho uns 4, 5 pacientes novos em avaliação que estão ali na terceira consulta, na quarta consulta. E você ainda não deu o E eu diagnóstico? eu não consegui fechar um diagnóstico e uma indicação se o paciente tem que tomar remédio ou não. Tá. Então, Porque mas isso ele tá... pode levar tempo, né? As pessoas precisam também ouvir isso. Então, vamos... Um Quer ver? bom diagnóstico, eu acho que é isso, assim, sabe? Às vezes eu recebo paciente que passou no psiquiatra. Sabe qual é a primeira coisa que eu pergunto? Quanto tempo levou sua consulta com seu psiquiatra? Porque se ela me diz que a consulta levou entre 20 e 30 minutos, eu falo, você poderia procurar uma segunda opinião? Porque para mim é inadmissível um psiquiatra que dá um diagnóstico em 30 minutos de consulta. Então, não é possível isso. É, Eu acho muito irresponsável. é complexo, né? De novo, se chega um paciente severamente deprimido ou com sintomas moderados, mas que são muito claros, é possível fazer um diagnóstico rápido. É possível. Mas nem sempre é possível. E aí a gente vai entrar numa questão que é se aquele psiquiatra atende por plano de saúde ou não. E aí tem um monte de nuances ali, tá? Mas via de regra, de novo, depende de cada caso. Um bom psiquiatra experiente, dependendo do caso, ele pode fazer um bom diagnóstico, um diagnóstico assertivo, em alguns minutos de consulta, e iniciar um tratamento. O problema é que não é possível, num tempo tão curto, tu iniciar um tratamento passando para o paciente todas as informações que ele precisa. E aí é que entram as nuances. Entendi. Aí é que o paciente ele pode receber um bom diagnóstico, o psiquiatra pode prescrever o remédio certo, mas o paciente ele pode se sentir inseguro, ele pode não ter se sentido ouvido, ele pode não sentir, ele pode manter todos os medos que ele tem de remédio e ele simplesmente não vai tomar o remédio. E ele não vai se tratar e não vai voltar naquele psiquiatra e nenhum outro. Sim. É aí que entra a questão. Então, uma boa avaliação que vai incluir um bom início de tratamento, salvo exceções, via de regra, vai tomar ali umas 3, 4 consultas. Entende? Sim. E então, a gente sabe que um paciente que tem uma reação de ajustamento, que é um diagnóstico lá, né, do CID, ele pode estar deprimido, ele pode ter sintomas de ansiedade, mas que ainda não caracterizam um diagnóstico médico de transtorno depressivo ou de algum transtorno de ansiedade. Ele pode estar vivendo lá um momento de uma separação, ele pode estar vivendo um momento grave no emprego, não é? Agora, o paciente nunca teve depressão na vida antes, não tem história familiar. O que eu faço? Só que daí tu tem que ter ética e acreditar no que tu tá fazendo. Porque às vezes o paciente vem lá com a expectativa de receber um remédio e eu não vou dar um remédio na primeira consulta. Sim. O paciente vai pagar a consulta e aí vai dizer... Então, aí é que tu tem que ter segurança. Vai ficar frustrado. Tu vai dizer, senhor paciente, eu tô em dúvida. Eu preciso ver tu funcionar aí uns 15 dias, tu vai voltar aqui. É claro, esse paciente não tá dormindo mal, ele tá comendo, ele tá funcional. Quando eu repito, o paciente tá com insônia, não tá comendo direito, ele tem que ser medicado na primeira consulta para insônia, tem que ser orientado pelo menos para insônia. Então, quando às vezes a gente não tem um diagnóstico, cabe ao médico, e aí ao psicólogo também, a gente não é obrigado a ter diagnóstico, mas a gente tem que saber se ele tem sintomas que precisam ser tratados. Um paciente que está com insônia, e ele tentou os meios habituais de regular o sono dele, fez higiene do sono,
direitinho, né? Uhum. Desligou o celular antes, relaxou, fez uma técnicazinha de relaxamento, não comeu muito pesado de noite, não bebeu, desligou a luz e não conseguiu dormir, fez atividade física e não está conseguindo regular o sono, esse paciente precisa ir para o médico. Tem alguma coisa errada. Esse precisa do médico. Sim. Então, o mais difícil para mim é esse paciente que está ali no limite. Sim. E aí eu avalio e observo e monitoro esse paciente ao longo de algumas semanas ou quinzenas até eu poder chegar à conclusão. E aí sim, realmente, tu não precisa de remédio. Eu passei por um caso agora, um garoto que era um residente de medicina que tinha sintomas depressivos bem levinhos e muita ansiedade. E o garoto veio para mim porque um familiar dele veio lá no consultório e tinha um diagnóstico de depressão, fez o teste farmacogenético, eu consegui ajudar bastante, a pessoa melhorou e tal, e mandou lá o familiar. E havia toda uma expectativa da família, que ele já ia fazer o teste, que ele já ia tomar remédio, que ele tinha tomado remédio antes e tal. E eu avaliei esse garoto ao longo de 3 semanas. Ali a gente já começou uma intervenção psicoterápica e o garoto melhorou. Ele não tinha um diagnóstico médico. Ele tinha sido diagnosticado equivocadamente antes. Tinha tomado remédio sem precisar. E tinha tido efeito colateral. E o garoto seguiu em psicoterapia. Ao mesmo tempo que eu pego muitos casos ao contrário. Então, para quem é psicólogo aí e está escutando, quando está na dúvida, explica para o paciente com segurança, com ética. A necessidade. A ética vai nortear. Sim. O paciente sente quando tu tá querendo ganhar o dinheiro dele e sendo dinheirista e sendo antiético. A pessoa sente. Agora, se tu tá falando de verdade naquilo que tu tá avaliando, que tu se comunica, explica direitinho, o paciente vai entender. Ele pode até te dizer que ele não tem dinheiro para fazer mais consulta. Aí tu vai orientá-lo a procurar outros recursos. Claro. Ou ele não pode pagar a tua consulta, orienta ele a procurar outros profissionais que tenham lá um valor de consulta, que tenham outro momento da carreira que possam pagar. Mas tu tem que orientar. O teu caso é que ele é inconclusivo. Não é? Então, e aí tu avalia o paciente. Então, o que eu acho mais difícil até hoje é isso. E eu sempre ajo dessa forma. Eu avalio. Tem doenças complexas, que são transtornos de personalidade, né? Que é uma área com a qual eu não trabalho. Você não trabalha? Mas isso contamina muito. Tá. Né? Eu tenho um paciente que tem alguns traços de funcionais de personalidade, mas paciente que tem transtorno borderline, transtorno eu nunca me interessei muito, e nada contra, a gente imagina, não é preconceito nem nada. Mas também são pacientes que têm uma demanda que hoje é muito difícil eu conseguir atender. Entendi. Né? Sim. Apesar de que eu tenho, meus pacientes têm meu WhatsApp pessoal. Tá. Então eu estou sempre falando com o paciente. Então, momentos de tratamentos, de início de tratamento de depressão, de ansiedade, precisam de corpo a corpo, precisam de comunicação. Outra mudança importante na psiquiatria, a tecnologia, a telemedicina, o WhatsApp, verdade, a comunicação. Isso facilitou bem muito, usado, né? gente, é uma maravilha. É verdade. Sim. Uma maravilha usar isso, né? Sim. E a gente precisa saber usar bem e juntar todas essas inovações para um objetivo que sempre foi o mesmo no final do dia, que é entregar o melhor tratamento para o paciente. Sim. Não importa se a gente é psiquiatra ou psicólogo do início do século XXI, ou lá do começo do século XX, ou do final do século XVIII, o objetivo sempre foi o mesmo. Entregar o melhor resultado possível para o paciente com as ferramentas que a gente tem. Claro. No final do dia é a mesma coisa. E aí é que entra aquilo que eu estava dizendo há pouco, o que mais... Podem prestar atenção nisso, que eu estou falando aqui, porque estou no mundo da biotecnologia. Nesse mundo cada vez mais automatizado, cada vez mais digitalizado, numa velocidade cada vez maior, aquilo que sempre será mais valorizado são realmente as habilidades que não poderão ser e não podem ser digitalizadas e automatizadas, que é a habilidade humana, que é o acolhimento humano, que é a percepção humana, que é a empatia, que é o entendimento do outro, né? Que é, resumindo numa palavra, é a habilidade clínica do profissional. Sim. E é isso que o profissional hoje, e a garotada que está aí,
pela medicina baseada em evidência, pela psicologia baseada em evidência, pela tecnologia, pela velocidade de resultado, precisa entender, porque senão vai dar errado na profissão, é que a habilidade clínica, que é a relação terapeuta-paciente, médico-paciente, que a saúde e a eficiência dessa relação, a grande habilidade a continuar sendo desenvolvida é a habilidade humana. E a gente faz isso como? Nos desenvolvendo como pessoas, eu estava te dizendo. Claro. Os meus médicos são saudáveis. Eu não vou no cardiologista que é obeso, fumante, sedentário. Não vou. Boa. Entendeu? O dentista banguela, né? Entendeu? Eu não vou no pneumologista que fuma. E eu também não ia num psiquiatra que tem uma vida ruim, ou que é um cara que não é bom de conversa, ou também não é equilibrado, nem muito menos num psicólogo também. Claro. Então, eu acredito que para ser um bom profissional, a gente tem que ser saudável como pessoa. Não é? E nós, profissionais da saúde mental, nós temos que buscar também a nossa saúde mental e nos desenvolver muito e desenvolver continuamente a nossa saúde mental e cultivar uma vida boa, familiar, amorosa, saúde física, saúde profissional, saúde financeira, espiritualidade, relacionamento, trabalho. Isso para mim é essencial, não é? Claro. E a partir daí nós seremos mais aptos, junto com o nosso conhecimento técnico, com a nossa atualização, tendo nossos valores. Ética, gente. Ética é fundamental. Ética profissional. Ser honesto na vida. Sim. Porque se tu é honesto na vida, tu vai ser honesto com o teu paciente. Sim. E ninguém precisa saber tudo, gente. Hoje eu estou numa posição ali de médico do Einstein, sou um cara que tem alguma relevância na biotecnologia. Então, quando eu sento numa cadeira, eu sento como uma autoridade, né? Agora estou começando a publicar um artigo científico, não fui muito acadêmico, mas por causa da Genetec estou publicando. E eu vivo essa angústia, porque eu não sei tudo. Nunca vou saber tudo. Ninguém sabe. Tem um monte de coisa que eu não sei. Claro. E muito menos a gente é obrigado a saber tudo com o paciente. E aí, gente, a gente tem que estudar. Tem que sempre estudar um pouco. Mas se tu não sabe uma coisa com o teu paciente, tu diz, não sei. Mas me dá aqui 2 dias, deixa eu me inteirar desse assunto, deixa eu dar uma lida e eu volto para ti na outra consulta e vou te dizer a minha opinião. Sim, muito bom. Eu garanto que se tu fizer isso, o teu paciente vai confiar muito em ti. Claro. Porque a gente sente quando a outra pessoa está falando alguma coisa sobre a qual ela não sabe. Sim. A pior coisa que um profissional pode fazer, principalmente nós da área da saúde, é dar uma resposta chutada quando o paciente faz uma pergunta que a gente não sabe. O paciente sente. Isso destrói a credibilidade. Sim, total. Não tenham medo de dizer que vocês não saibam. Não sabem, perdão. Não sei. Deixa eu pesquisar e eu te falo. Sim, isso bom. Gera crescimento. Eu vi que nas tuas redes sociais você fala bastante sobre ansiedade, né? Qual que é a diferença, assim, entre eu saber... Como que a gente pode, talvez, falar sobre isso aqui de uma maneira clara, né? Para que a pessoa saiba que ela pode ter um transtorno de ansiedade ou ela pode ter um traço ansioso. São coisas diferentes, né? Boa. E como hoje tudo no Google você coloca lá, e eu vejo as pessoas muito, porque eu tenho transtorno de ansiedade, ou eu sou TDAH, ou eu sou autista, ou eu sou super... Enfim, todos esses diagnósticos que a gente faz no Google, né? Mas claramente, assim, o que a gente poderia falar? Porque eu acho que depois da pandemia, essa coisa da ansiedade, do burnout, isso tudo veio... parece que saiu do armário, né? Sim. O Brasil hoje, antes da pandemia, ele já era o campeão mundial de ansiedade, né? Sim. E depois da pandemia, ele continua sendo agora em números mais extraordinários ainda. Eu vi essa semana, horrível até isso, que o Brasil tá entre os últimos, talvez é o... do ranking de saúde mental? De saúde mental. Eu vi também. Onde saiu isso? Saiu num jornal, porque foi essa semana, né? Sim, eu não vou me lembrar agora, mas é uma entidade internacional que faz essa medição. Isso. A gente está ali com os países de baixa... Sim, baixa renda baixa renda. E a gente está entre os últimos. Eu não me lembro da classificação, mas eu vi que caiu. Muito, comparando com o ano consideravelmente. passado, né? Então, falar sobre a ansiedade em primeiro lugar, porque a ansiedade, a prevalência, a incidência é enorme. Então, a gente tem dados aí que sugerem que até 20% a 30% da população pode sofrer de algum tipo de transtorno de ansiedade.
Meu Deus Transtorno do de céu. ansiedade. A gente está falando de ansiedade sintoma, transtorno, né? Não me recordo agora de cabeça aqui, mas os dados variam, mas é fato, né? Que no mínimo 20, 30% da população, pelo menos, vai ter uma queixa de se sentir ansioso. E muitas dessas pessoas vão ter transtorno de ansiedade. Então, por isso que eu falo ali na rede social, eu sou novinho na rede social ainda, eu estou aprendendo aqui, eu sou pequenininho ali, mas eu pretendo continuar me desenvolvendo muito. Por quê? Porque tem muita relevância. A gente consegue impactar muita gente pela rede social. Sim, claro. Né? E eu acho E que isso, esse é o nosso propósito. Profissionais bons e profissionais éticos têm que estar ali falando justamente para combater um monte de as mais práticas. Isso, as mais práticas. Exatamente. Né? Então, é por isso que eu falo sobre ansiedade, porque também eu sempre gostei de cuidar de ansiedade. Né? É uma área que eu gosto muito. E quando que a ansiedade é um problema, assim? Boa. Então, veja, vamos resumir de uma maneira assim simples, né? A gente, primeiro, vamos partir do princípio que a ansiedade ela é uma vivência universal humana. A ansiedade ela é parte da existência humana, parte indissolúvel. A ansiedade é uma ferramenta evolutiva da espécie humana. Então, a ansiedade normal, ela serve para aguçar a nossa mente, identificar perigos ou problemas e tornar a nossa mente e o nosso corpo mais aptos para resolver o problema. E voltando um pouquinho lá atrás, a ansiedade está relacionada com o nosso instinto de sobrevivência, com o nosso circuito de fuga e luta. A ansiedade, ela ativa o nosso cérebro. Se a gente for voltar lá atrás para os nossos antepassados que viviam na floresta, na vida selvagem, eles tinham que fazer duas coisas para ficar vivo, né? Que era fugir ou lutar com um animal ou com o cara da outra tribo lá que queria roubar a mulher dele e procriar. Só. E arrumar comida. Então, caçar. E a ansiedade, ela estava lá para ajudar o cara a identificar o perigo. Ah, o cara tá andando ali na Lagoa da Conceição pré-histórica e vê um bicho lá de longe, né? Sim. Opa, o cérebro identifica lá e começa a ficar mais ansioso, vai adrenalina para a corrente sanguínea. Te prepara para uma reação de luta ou de fuga. Se for um bicho que ele vem correndo, eu tenho que sair correndo na árvore e subir na árvore. E eu tenho que correr mais que o meu amigo aqui, né? Porque o bicho não vai comer dois, ele vai comer o que correr menos. Eu sobrevivi, eu subi rápido na árvore, meu gene passa adiante, o cérebro aprendeu que ele precisa sobreviver, ele está equipado para isso. Então, existe toda uma série de circuitos cerebrais, mais circuito de ameaça, né? O circuito de fuga e luta, amígdala, hipocampo, córtex pré-frontal, que vão ativar o nosso corpo com adrenalina na corrente sanguínea, com cortisol, para quê? Para bombar mais sangue para o coração bombar mais sangue, para a gente ter mais força no músculo, ficar mais rápido e tal. Então, ansiedade é normal, gente. E aqui, vivendo no mundo moderno, se eu não ficar... Eu tenho lá um trabalho, uma apresentação para fazer no meu trabalho lá, ou uma prova. O que é uma ansiedade normal? É aquela que vai me deixar mais ativado, eu vou ficar um pouco preocupado, tem que me sair bem nessa prova, tem que fazer bonito na apresentação, eu vou ficar mais alerta, eu vou ficar mais ativo, e esse estado de alerta vai me levar a... O que eu tenho que fazer para a planejar, junto com a dopamina ali, a minha preparação para eu poder enfrentar aquela situação e sair bem dela. Então eu vou estar mais ansioso. Se for na medida certa, beleza, eu vou me preocupar um pouquinho, mas aí essa preocupação, ela vai virar, eu vou lá, eu vou preparar, eu vou estudar, eu vou treinar um pouco. Vai te levar a buscar solução e me preparar melhor. Junto com a dopamina. Ansiedade normal. Ansiedade elevada. Então, a minha preocupação, eu já começo a me preocupar uma semana antes. Eu já demoro um pouquinho mais para dormir. Perco sono, né? Fico falando com aquilo o tempo inteiro. A ter pensamentos intrusivos. Ruminando, né, aquilo. Mas ainda leves. Eu começo a ficar assim, o coração bate um pouquinho mais rápido, eu já perco um pouquinho o apetite, eu como um pouquinho a mais. Mas eu estou funcionando. Mas aí eu consigo me preparar. Eu mesmo assim, eu estudo,
Aí eu fico enchendo o saco ali da minha mulher porque eu tô muito preocupado, fico um pouco Você irritado tá falando, com meu eu tô filho. rindo porque eu tô lembrando da minha filha. Então, A minha filha de 13 anos, ela tem um alto grau de ansiedade. Não que isso desfuncionalize ela, né? Mas eu acho, eu dou risada, assim, né? Porque ela tem 13 anos e ela já tá preparando a festa dos 15, então, né? Ela tá sempre assim, sabe? A festa daqui 4 semanas, ela já tá... Todos os dias ela traz alguma coisa, né? Essa ansiedade já elevada, né? Que prepara. isso, só que ali, ó, Hum, a pessoa tá estudando, tá se preparando, tá trabalhando, tá comendo, tá funcional, e depois ela vai lá, faz a apresentação dela, se sai bem, a ansiedade passa. Então, a gente teve o primeiro exemplo, uma ansiedade normal, muito adaptativa, nota 10. O segundo exemplo, uma ansiedade elevada, mas que cessou depois que ela cumpriu a missão. E aí depois nós temos o terceiro tipo ali, que são sintomas de ansiedade. Aí a pessoa é portadora de algum transtorno. Então, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, meu Deus do céu, eu vou ter que apresentar aquele trabalho lá, então ela já começa a dormir muito mal algumas semanas antes, ela já começa a perder rendimento no trabalho, o nível de sofrimento dela aumenta. chora, se desespera. Pode Ou ser, fica muito instável muito emocionalmente, instável. fica muito nervosa, começa a ter dor de barriga, já não come direito. Aí ela começa a tentar estudar ou preparar o artigo, ou a apresentação, e tem muita dificuldade, tem que gastar muito tempo, e aí então começa a pensar em inventar desculpa para não ir, ou ela vai, mas vai sofrendo muito, chega lá, ela fica muito nervosa, apresenta não tão bem, e depois ela passa o evento e ela continua ruminando como que ela poderia ter ido, e se o pessoal, ela passou vergonha. E isso se apresenta constantemente. Em várias áreas da vida dela. Não é assim, uma coisa que você não sentiu um evento assim, pontual. Não, né? Então, esse exemplo que eu dei, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, que é caracterizada por medo e ansiedade ansiedade constante, exagerada, elevada, desproporcional, que interfere no funcionamento do indivíduo e vem acompanhado de sintomas físicos, como tensão exagerada, contraturas musculares, dificuldade de conciliar o sono, nervosismo, dificuldade de concentração. Sim. E ela vive nesse estado de preocupação e ansiedade elevadas, isso atrapalha a vida dela. Aqui a gente tem um transtorno de ansiedade, então a gente tem sintoma. Uma pessoa que tem fobia social, naquele exemplo que eu dei ali, se ela vai fazer a apresentação dela, às vezes ela não consegue. Ou ela consegue com muito sofrimento, com muito nervosismo e performa pior do que o potencial dela, ou ela nem consegue. Então a gente vê pessoas que têm fobia social, que é um tipo de transtorno de ansiedade, né? Que se caracteriza por esse medo exagerado de exposição a situações onde ela vai estar sendo avaliada, seja sociais, sejam profissionais. A gente vê pessoas estabelecendo estratégias ao longo de uma vida, escolhendo carreiras que elas não precisarão se expor, se apresentar em público. Por conta do transtorno. Sim, da fobia social. Então, pessoas que não conseguem crescer no trabalho porque rejeitam tarefas de liderança, rejeitam tarefas de exposição. E esse transtorno, ele pode ser funcionalizado com a medicação? Normalmente, o tratamento de uma fobia social, por exemplo, o que mais funciona é fármaco, mais técnicas de psicoterapia cognitivo-comportamental, mais, aí de novo, esse é o combo básico que está lá nos papers, no artigo científico e tal. Mas o paciente, ele não é um diagnóstico de fobia social. Aquele paciente vai ter as outras características de personalidade dele, a vida dele, a história dele. Então, a gente vai precisar usar com esse paciente uma técnica de dessensibilização progressiva e de exposição gradativa? Provavelmente. Agora, esse paciente vai poder, ele pode ter também uma demanda que uma psicoterapia dirigida a um insight precisa ser realizada. Sim. E aí que tá. A gente tem que ter uma formação estrutural. Ninguém vai conseguir ser especialista em tudo em psicoterapia. Sim. Mas a gente precisa entender. E isso é muito comum no pessoal do TCC. Eles vão lá e enquadram a psicoterapia deles em
todo respeito aqui, a gente É. não me apedrejem, por favor. Conheço excelentes profissionais. Claro, sim. Né? Mas, então, tem que ter essa sensibilidade. Não dá para botar tudo na mesma gaveta. Não, né? isso Não é dá. personalizado. E aí cabe ao profissional ter esse discernimento técnico e ético e dizer, cara, olha só, eu consegui te ajudar até aqui e a partir de agora tu precisa de uma psicoterapia dirigida ao insight, eu não tenho essa formação. Vou te indicar o meu amigo lá que tem. Né? Da mesma maneira que ele precisa de um psiquiatra para entender que... E tu precisa lá, porque a parte do teu sintoma tem relação com a alteração química cerebral. Então tu tem que ir lá e corrigir essa alteração. Mas eu te ajudo aqui, ó. Na minha cognitivo-comportamental, eu te ajudo a entender as tuas crenças, fazer essa mudança de padrão de funcionamento, eu te ajudo a entender as tuas reações, eu te ajudo a ajustar a tua rotina. Dá para fazer isso tudo. Sim. Mas se ficar faltando a terapia lá dirigida a insight, aquele paciente pode sentir muita falta desse resultado, né? Sim. Então isso é muito comum. Sim. E por isso que é complexo, né? Qual seria, tipo, um sinal de alerta para as mães de adolescentes, por exemplo, como eu, com relação à ansiedade de um adolescente? No adolescente pode ser um pouco mais complexo, né? Né? Porque eles têm uma o adolescente, hipomodulação. a adolescência em si, né? Ela já é uma fase intensa. mais sujeita, né? A intensidades, a turbulências, a um certo grau de estabilidade. É aquilo que você falou, né? O difícil é você entender qual que é o limiar, né? Isso. Porque... Então existem alguns sinais, ó. Tá. Irritabilidade excessiva e desproporcional e presente por períodos mais longos, Tá. isolamento social, medo excessivo, dificuldade de se relacionar com a turminha lá. Ótimo. Então ficar nervoso para uma prova, ficar sem dormir em semana de prova, isso são coisas pontuais. Que precisam ser proporcionais, tanto na intensidade quanto na duração. Ótimo. Passou a prova, tem que compensar de novo. Isso. Agora, se isso diminuição de performance de aprendizagem. Ok. Tendência a abusar de substância, tá. abusar de álcool. Vape, álcool, condutas maconha, autodestrutivas. Assim. Então, são sinais de alerta, tanto para depressão quanto para ansiedade. E, normalmente os dois podem andar juntos, né? Então, são sinais de alerta. Agora, quem tem filho adolescente, quem já viu paciente adolescente sabe, fortes emoções. Sim, agora, tudo é intenso, né? Dentro de um limite. Que vai ter um limiar. E basicamente tá atrapalhando a vida, tá trazendo sofrimento, tá deixando a pessoinha adolescente lá diferente do que ela é. São os 3 sinais. Eu sempre falo, né, que um transtorno, ele transtorna a vida da pessoa. Então, para você ter um transtorno de ansiedade, um transtorno narcisista, um transtorno de personalidade, tem que ter um quadro de sintomas que transtorne a tua vida e geralmente das pessoas que convivem com você, né? É algo acentuado e agudo. É um dos critérios para a gente fazer qualquer diagnóstico. Claro. Torna a pessoa diferente do que ela é e diminui em algumas das principais áreas da vida. Não é? Então a pessoa fica diferente do que ela é. Transtorno, gente, é um nome mais moderno de doença. Transtorno significa doença. No caso ali da linguagem dos transtornos mentais, né? Sim. Então tem toda uma questão aí semântica para tirar estigma e tal e tudo. Sim. Mas um transtorno é uma doença. Isso tem que estar claro. E precisa ser tratada. E de novo, gente, doença não precisa ser grave para ser tratada. E, felizmente, a maior parte das pessoas que são portadoras de doenças, de transtornos, o tem na sua forma leve ou moderada. Que bom, né? Isso que é importante entender. Que bom. A gente tem aí, talvez, algo entre 20, 30 milhões de pessoas com sintomas de depressão no Brasil. Meu Deus, é gente. 30% dessas pessoas estão em tratamento só. O resto está vivendo com isso. E vai piorando ao longo do tempo. Então, a maioria das pessoas que é portadora de um transtorno depressivo não está tratando. E está vivendo, gente. Está vivendo. Isso é importante entender. Essa é uma mensagem importante de se transmitir aqui. Tu ser portador de
um transtorno depressivo, receber um diagnóstico de um transtorno depressivo, quer dizer que tu tá doente. Mas isso não significa que tu estejas gravemente doente. Sim, e nem que você precise ficar doente o resto da vida. Eu tô asmático aqui agora. Uhum. Eu tô aqui funcionando. Sim, trabalhando, falando. Eu já tive ataque de pânico dando uma entrevista. E aguentei as pontas. Uau. Tem um Rios meus lá, que eu fui em outro podcast do Lutz. Uhum. E lá eu conto, não sei porque que a gente começou a falar nisso, eu contei que eu já tive ataque de pânico, né? Uhum. Eu já tive. E esse é o post que mais tem views, tem, não sei, um montão lá de views, que os caras assim, puta, que legal ver que psiquiatra também tem ataque de pânico, né? Graças a Deus, não sou só eu, né? Então é isso aí, gente. Eu não precisei parar de trabalhar, eu fiquei com um pouquinho de agorafobia, assim, que ele me atrapalhou pra caramba, mas a minha vida não parou, mas eu sofri pra caramba, né? Sim. E fui fazer psicoterapia, que era uma fase lá da minha vida que eu tava estressado com um monte de coisa, daí voltei a fazer psicoterapia, tomei um remedinho lá e pronto. Demorou, mas passou, entendeu? Sim. Como dizem os manezinhos da ilha, entontou, mas não derrubou. Entendeu? E é disso que se trata. A maioria das pessoas que tá com sintoma, a gente tá vivendo com eles. Sim. E tá vendo pior. Exato. E pega uns caras guerreirão aí, umas mulheres guerreironas, tu vai aguentando, vai aguentando. Vai aguentando. Chega uma hora que tu não aguenta mais. Exato. Aí a vida já piora, tua saúde já tá comprometida, né? Exatamente. Meu Deus, falamos, hein? Muito bem, olha só. Já está convidado para uma próxima, viu? Obrigado. Vamos ter mais podcast aqui para falar sobre saúde mental. Se você, como disse aqui o Dr. Guido, né, entontou, mas ainda não caiu, não deixe de procurar ajuda, né? Não deixe de procurar profissionais sérios, éticos, que você possa ser bem orientada, né? Exato. E bem aconselhada e tratada. Dr. Guido, muito obrigada. Foi uma alegria ter batido esse papão aqui com você. Redes sociais, para minha audiência poder te seguir, é @Dr. Guido Boabaide. Muito bem, muito obrigada. Foi um prazer. Eu que te agradeço, o prazer foi todo meu e é sempre uma alegria ter uma oportunidade de poder transmitir o conteúdo relevante e que espero que tenha ajudado quem nos ouviu aqui. Eu também espero. Até o próximo Podliz. Obrigada.